Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, dos versos 57 a 62. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas. Na última semana nós vimos o texto de 51 a 56 do capítulo 9, onde o Senhor Jesus ele está resoluto, com o seu rosto firme no seu semblante, para ir até Jerusalém, para o propósito de redenção, o propósito da cruz. E aqui nós começamos, nessa sessão de Lucas, essa nova caminhada. Então, na sequência do nosso texto, nós vamos agora ler Lucas capítulo 9, verso 57 até o verso de número 62. E assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Indo ele a caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Glorioso, eterno, soberano Senhor, nós estamos aqui rendidos diante do Senhor, da sua majestade, glória e graça. E agora rogamos, Deus, que o Senhor fale conosco. Fale conosco por meio da exposição da Escritura. Fale conosco por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração. E quanto a mim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, nós vivemos dias em que o Evangelho ele tem sido apresentado de uma maneira um pouco não, podia dizer assim, até muito diferente do que a Bíblia apresenta. E aí você hoje, através dos vídeos rápidos que você vê aí no seu dispositivo eletrônico, você percebe a realidade desse Evangelho. A mais nova que eu ouvi recentemente, de uma igreja muito próxima a nós aqui, é que, referindo-se aos católicos, né, porque o Papa Francisco faleceu, e dizendo assim: nós criticamos os católicos que tem um Papa que diz que a palavra dele é infalível, mas nós evangélicos, essa foi a fala, temos um Papa de papel, questionando a autoridade das Escrituras Sagradas. Uma igreja aqui bem pertinho, aqui, só você atravessar a ponte e você chega nessa igreja. É o que eles estão dizendo ali. Que a Bíblia não é infalível. Que a Bíblia não é autoritativa. Que a Bíblia não é palavra de Deus. Quais as consequências disso, querido? As consequências disso é que a proposta deste outro evangelho, desse outro caminho, porque não é o caminho que Jesus veio mostrar para nós, é um caminho de chamado ao conforto, à conveniência, ao nosso bem-estar. Ou seja, você vem do jeito que está e fica do jeito que você está. Não muda não. Não precisa de mudança. Não precisa de renúncia, não precisa de abandonar o velho homem, lutar contra o pecado, porque pecado é apenas uma conveniência moral.
E não existe verdade e verdade absoluta. Isso é o que tem sido pregado nessa igreja, aqui próximo, e em muitas outras dessas modernidades que nós temos por aí. Ou seja, um evangelho de conforto, um evangelho que ele vem ao meu encontro para satisfazer os meus desejos, para ser conveniente com a minha vida, onde eu ajusto aquilo que eu entendo que eu posso conviver e ter na minha vida, sendo pecado ou não. Por quê? Porque não existe verdade absoluta. A palavra de Deus não é infalível. Ela não é autoritativa. E quando nós falamos, por exemplo, da Igreja Católica e a crítica feita ao papado é que o papado está acima da palavra. Mas nós entendemos que a mensagem da redenção, ela está baseada na Escritura Sagrada. E hoje na Escola Bíblica Dominical nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essas convicções. Então, hoje aula conjunta, desafio você a não ir embora, fica aqui, para você ouvir mais sobre isso e nós conversarmos. Mas o fato é, queridos, que o Evangelho é um chamado à cruz. E é o que Jesus está fazendo agora. Jesus aqui na narrativa do evangelista Lucas, ele está indo para Jerusalém. Ir para Jerusalém não é ir para a capital da adoração, mas no plano redentivo da grande história da redenção, ir para Jerusalém é ir para a cruz. E Jesus deixa claro. Então, o chamado de muitos lugares dos nossos dias é um convite para prosperidade, para realização pessoal, para satisfação emocional. Mas, queridos, o verdadeiro chamado de Cristo para o discipulado é um chamado à cruz. Um convite à renúncia. Um convite à obediência e à submissão. E aí eu faço uma pergunta a você. Que tipo de chamado você tem atendido? Ou que tipo de convite você gosta de receber? Você pode dizer sinceramente, dentro desses parâmetros que a Escritura coloca, eu sou um discípulo de Jesus? Você pensa sobre essa realidade, meu amado? Sobre essa realidade da glória, da redenção, de viver na presença do Pai? De ser um discípulo de fato de Jesus? O que é um discípulo? A Bíblia é muito clara sobre o fato de que ninguém pode ser um cristão verdadeiro sem ser um seguidor, um discípulo de Jesus. E o problema é que nos nossos dias, o que nós vemos? Nós vemos as pessoas dizendo assim, não, eu sou evangélico. Eu não tenho igreja, mas eu sou evangélico. Eu não leio a Bíblia, mas eu sou evangélico. Eu tenho ali assistido algumas pregações de alguns pastores famosos aí na internet, e eu creio em Cristo. Querido, a Bíblia não autoriza esse tipo de coisa, porque a Bíblia diz assim, ou você segue a Jesus, e é um discípulo de Jesus, ou você não é. Não há distinção entre ser cristão e discípulo. Se você crê em Cristo, você é um discípulo. E a definição de um discípulo é alguém que é chamado por Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que confia em Jesus única e exclusivamente para a salvação, e que agora vive para segui-lo com a sua vida toda, inteira. Enquanto faz o quê? Treina outros para fazerem o mesmo, para serem discípulos. Isso é ser um discípulo de Jesus. Nós sabemos que Jesus era um rabino judeu, com discípulos judeus, vivendo no mundo judeu no primeiro século. Ele cresceu numa região chamada Galileia. E os judeus na Galileia acreditavam que Deus havia falado com Moisés, e nós temos Moisés na Escritura Sagrada como um dos grandes líderes históricos do povo de Deus. E Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecida como Torá, ou o Pentateuco. E a Torá, ela significa o ensino, a instrução, ou simplesmente o caminho. O caminho.
Então, a Torá era a base da vida e o foco do sistema educacional, ou seja, era a base da educação para qualquer criança judaica. E no sistema judeu, o sistema educacional judeu, ele era dividido em 3 níveis. E aí as crianças prestem muita atenção agora, porque é o que vai cair na prova depois do culto. O primeiro nível é o Beit Sefer. O segundo nível é o Beit Talmud. E o terceiro nível é o Beit Midrash. São os 3 níveis da educação lá no Antigo Testamento das crianças judaicas. E o discipulado, ele era baseado no sistema educacional judeu. Então um rabino, quando ele ia ter um discípulo, esse discípulo ele entrava nessa escola, que tinham 3 níveis. Quais eram os níveis? Vamos repetir comigo? Beit Sefer, Beit Talmud e Beit Midrash. O que significa cada um desses níveis? Então a criança ali completava os seus 5 a 6 anos. Crianças de 5 a 6 anos, levanta a mão para mim. Quem tem aí de 5 a 6 anos? Quem tem 5 anos, 6 anos? A Manu tem 5 anos, 6. 6. Mais alguém tem 6 anos? 5 e 6. Então o que acontecia? Quando a criança completava 5 e 6 anos, elas entravam nessa escola para aprender a Torá. E o primeiro nível era o nível Beit Sefer. Beit Sefer, ok? Então eles iam até as sinagogas e eles eram ensinados por rabinos que eram professores locais. No final, a criança ficava ali dos 5 até os 10 anos, mais ou menos. Esse era o primeiro nível, Beit Sefer. E aí o que acontecia? Ele aprendia toda a Torá. No final, essa criança, com 10 anos, ela tinha aprendido algumas coisas, como os valores da família, o ofício daquela família, gerenciar a casa. E detalhe, ela tinha que saber toda a Torá decorada. Decorada. Memorizada. Dá para você imaginar isso? Os 5 livros da lei, quando você pensa em Levítico, todas aquelas leis, memorizado. E aí eles faziam uma prova. Então ele tinha que memorizar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tudo memorizado, de cabeça. E aí eles faziam uma prova. E ele tinha que fazer essa prova e demonstrar essa sabedoria. Se ele não passasse na prova, o que acontecia com ele? Ele não seguia na escola do discipulado. Ele parava no nível Beit Sefer. Mas ele teria a base para a sua vida. E aí ele voltaria para o ofício da sua família. Para aprender o ofício da sua família. Por exemplo, se o pai fosse padeiro, ele ia aprender a fazer pão. Se fosse carpinteiro, ele ia ser carpinteiro. Se fosse pescador, ele ia ser pescador. Mas aqueles que passavam, e aí, imagine que só os melhores dos melhores passavam para essa fase, que é a segunda fase, que é o Beit Talmud. Então aqueles que demonstravam essa aptidão excelente para executar essas funções, para ter, que tinham esses dons, esses talentos, ou seja, tinha que ser bom, tinha que ser estudioso. Não dava para ficar jogando Roblox, não dava para ficar jogando Minecraft. Ele ficava estudando a Torá o tempo todo, memorizando a Torá o tempo todo. A vida dele era isso. E aí, ele então passava para esse nível de segunda fase, que era de 10 a 15 anos de idade. E nesse nível, então, ele aprendia agora um nível mais profundo, que era o quê? Interpretar a Torá. Ele decorava o Antigo Testamento e agora
ele começava também a memorizar os outros livros. Sabe quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros. Gênesis até Malaquias. E ele começava a aprender toda a Escritura memorizada. Dá para você imaginar? 39 livros memorizados. E aí, ao final, quando completava lá os seus 15 anos, temos aqui alguns adolescentes chegando nessa fase, estão reclamando, o seminarista Davidson, de fazer o discipulado vida. Imagine decorar os 30, nós estamos pedindo pouco, né? Imagine memorizar, decorar e interpretar os 39 livros do Antigo Testamento. E aí, ele chegava diante de um rabino, fazia essa prova. E aí ele fazia essa prova e depois ele, passando nessa prova, ele ia para o terceiro nível. Qual era o nível? O Beit Midrash. Quem passava para esse nível? Apenas os melhores dos melhores passavam para essa fase. E aí então ele continuava numa jornada longa de estudos, que consistia em ir até um rabino e pedir ao rabino que o aceitasse como seu discípulo. Então o rabino ia fazer inúmeras perguntas a esse jovem sobre a Torá, os profetas, as tradições culturais, a fim de testá-lo para ver se aquele jovem era bom o suficiente para ser o seu discípulo. E alguém que era digno para passar adiante esse seu núcleo de pensamento, e se o jovem então fosse bom o suficiente, ele continuava. Se não fosse, o rabino dizia assim: foi bom você ter estudado, mas você não passou, você não será meu discípulo, volte para o ofício da sua família. Agora, se o jovem fosse aceito, esse jovem recebia a seguinte expressão: siga-me, siga-me. Esse jovem então deixaria a sua casa, o seu vilarejo, os seus amigos, a sua sinagoga e se devotaria a vida inteira a seguir aquele rabino, para ser como aquele rabino. Isso significa ser um discípulo, dentro do contexto judaico. Um rabino começava a ensinar com 30 anos de idade. E eles eram, naquela época, os homens mais respeitados, honrados, na época de Jesus. Jesus é conhecido como um rabino. Jesus está andando à beira-mar, na Galileia, vendo dois irmãos pescadores. O que Jesus faz? Siga-me. Você está pensando no contexto? Se Jesus chamou estes homens que estavam pescando, o que isso quer dizer? Que eles não eram seguidores de outro rabino. E mais, se eles estavam lá pescando, eles não eram os melhores dos melhores. Muito provavelmente eles foram reprovados lá no primeiro nível, no Beit Sefer. Muito provavelmente eles não foram adiante, não chegaram nem a conhecer o Beit Talmud e o Beit Midrash. Eles não tinham passado no teste. Eles não eram bons o suficientes. Mas a Bíblia diz que Jesus passa e faz o quê? Chama esses homens. E a Bíblia diz que eles largaram tudo e imediatamente seguiram a Jesus. Dá para você entender por que eles largaram as redes e foram seguir a Jesus? Porque um rabino passa e diz assim: segue-me. Segue-me. Apenas os melhores dos melhores chegavam a ser discípulos e ouvir o tão esperado: siga-me. E esse rabino chama eles para si. E é claro que eles seguiram.
E o que Jesus propôs aos discípulos que ele chamou foi: vocês podem fazer o que eu faço. Vocês podem fazer o que eu faço. Vocês podem ser como eu sou. O discípulo de Cristo, e ser discípulo de Cristo, é viver e ser como Cristo. E sabe o que me chama a atenção? É que nessa caminhada do discipulado, Jesus chama esses homens que não eram os melhores dos melhores. Isso mostra o quê? A graça de Deus. E detalhe, Jesus não tinha plano B. Jesus chama esses homens. E a gente vê nos evangelhos o como esses homens eram complicados. E como de fato eles não eram os melhores dos melhores. Mas sabe o que isso me mostra, queridos? Porque isso é um retrato de quem eu sou e de quem você é. Um retrato de que eu não sou o melhor dos melhores. E eu só de pensar nesses 3 níveis, no Beit Sefer, no Beit Talmud, no Beit Midrash, eu já teria reprovado no primeiro. Não teria passado. Não tem essa capacidade. Talvez aqui alguns conseguiriam, mas a maioria de nós seríamos reprovados. A grande maioria de nós. Se não todos nós. Porque era um nível muito elevado. Mas o que Jesus está mostrando que não é a nossa capacidade, é o que Ele faz conosco. Sabe por quê, querido? Porque Ele chamou você para ser discípulo. Ele me chamou para ser discípulo. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Você foi eleito de Deus para ser discípulo. Mas aqui temos um ponto para refletir. Fomos chamados pelo Senhor para sermos seus discípulos. E agora estamos nesse chamado. Infelizmente, hoje a realidade é que muitas pessoas que professam ser cristãs não vivem como discípulos de Jesus. Jesus nos chama, mas Ele nos capacita, Ele nos fortalece para nós vivermos um cristianismo autêntico e real. O grande problema é que a nossa vida não está impactando a realidade que nós vivemos, infelizmente. E nós não estamos fazendo outros discípulos. Somos discípulos que não fazem discípulos. Isso tem um problema aqui. Porque Jesus falou assim, olha, vocês têm que ir e fazer discípulos, onde você estiver. Crentes que não proclamam a palavra. E é interessante notar pessoas, e como as pessoas hoje em dia são enganadas por esses falsos profetas que se levantam dizendo que conhecem a Escritura e questionam a própria Escritura. E por que as pessoas são enganadas por esses falsos profetas, irmãos? Porque eles não conhecem a palavra do Senhor, porque eles não vivem como discípulos autênticos de Jesus. O texto que nós lemos nos faz pensar sobre essa questão tão importante do discipulado, de seguir a Jesus. Aqui nós vemos a narrativa da viagem. Como eu falei, no texto anterior que nós expomos, nós vemos o Senhor firmemente no seu semblante, decidido a ir para Jerusalém, ao ponto dos samaritanos não receberem a Jesus. E Jesus ensina uma lição de misericórdia para os seus discípulos nessa ocasião. Mas é interessante que essa ideia de firmar o rosto lá no verso 51 do capítulo 9, quando ele firma o rosto para ir a Jerusalém, é uma expressão e uma alusão direta ao profeta Isaías, lá no capítulo 50, verso número 7, onde o servo do Senhor não recua diante do sofrimento. E se você entender, na sequência de Isaías, no capítulo 53, nós veremos o quê? O servo sofredor. A profecia falando sobre o Cristo. Agora, olhando para o ministério de Jesus, a partir desse tempo, desse momento histórico nessa narrativa, nós vemos Jesus agora moldado pela decisão firme e concreta e revelando essa realidade para os seus discípulos de caminhar rumo à cruz. E nessa passagem, nós lemos aqui que 3 pessoas vão até Jesus mostrando interesse em segui-lo.
O primeiro homem expressa sua disposição em seguir a Jesus e aparentemente não há nada errado no modo como que ele se declara. E veja o contraste que nós vemos aqui. Porque eu estava dizendo a vocês, toda essa estrutura da escola do discipulado judaica e o peso da palavra venha e me siga. E agora nós vemos ali que no verso 57, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei, para onde quer que fores. Talvez vendo o movimento de Jesus chamar outros discípulos, falou assim, esse rabino é diferente, eu quero seguir esse rabino aí. E aí nós vemos aqui um voluntário entusiasmado, e ele toma a iniciativa de seguir a Jesus, e a sua disposição parece admirável. Entretanto, revela uma compreensão muito superficial. Por quê? Porque o verbo aqui, seguir, ele denota, na maneira que está colocada pelo evangelista Lucas aqui no texto, um compromisso declarado, mas ainda não testado pela realidade. Ou seja, eu quero seguir o Senhor, mas é um desejo que ele demonstra, mas que ainda não concretizou esse desejo. Ele quer seguir a Jesus. Para onde ele quer que Jesus vai, ele quer seguir. Só que é interessante que Jesus conhece o nosso coração. E a resposta de Jesus parece que desmonta a expectativa romântica que esse homem tem do discipulado. E ele afirma que, ao contrário dos animais, né, onde ele diz lá que as raposas têm seus covis, as aves têm os ninhos, ele diz, o Filho do Homem, esse título escatológico, profético, que é revelado lá em Daniel capítulo 7, ele diz assim, o Filho do Homem não possui nem um travesseiro. Você tem certeza do que você quer? Então o discipulado, meu amado, não é uma jornada de estabilidade e sucesso terreno, mas ele é uma jornada de desconforto, de peregrinação, de fé. E a intenção de Jesus não é desanimar, mas é o quê? É nos purificar, é tratar o nosso coração. E Jesus não está atrás de uma multidão, ele escolheu 12 discípulos. Ele pensou grande, mas ele começou pequeno. E o primeiro teste do discipulado é este: você está disposto a abrir mão do seu conforto para seguir a Cristo? O que nós vemos aqui, queridos, é que alguém não mediu o custo de seguir a Jesus. Eu vou seguir o Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Mas não entendeu o que é discipulado. Não entendeu o que é seguir a Jesus. Ele não levou em conta o significado, a profundidade, o preço desse discipulado. E aí nós temos no verso 58 o segundo homem que foi chamado por Jesus. Agora veja, Jesus chama este outro homem. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí, no verso de número 58, no verso de número 59, perdão, ele diz: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, diferente daqueles que largaram as redes, diferente daqueles que abandonaram tudo para seguir a Jesus, ele disse assim: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Dá para você entender o contexto do que está acontecendo aqui? Um rabino está passando, o primeiro se oferece, o segundo é chamado. E quando ele é chamado, ele diz assim: eu tenho algumas coisas importantes para fazer, deixa eu fazer essas coisas primeiro, daqui a pouco eu vou seguir o Senhor. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora, esse pede licença para ir sepultar o pai. O sepultamento, ele tinha sua importância na cultura judaica. Porém, aqui era muito mais importante atender esse chamado de Jesus para proclamar o reino de Deus, para caminhar com Jesus, para ser como Jesus. E quando Jesus diz para ele deixar os mortos, sepultar os mortos, mostra que o sepultamento está em harmonia com aqueles que estão espiritualmente mortos, sem visão espiritual. Aquele que viu, aquele que teve os olhos abertos, ele não deve negar ou atrasar a sua vocação celestial. E é interessante porque
alguns estudiosos vão dizer que se esse homem de fato estivesse ali, se o pai dele já estivesse morto de fato, o que ele estava fazendo ali naquele lugar? Outros estudiosos vão dizer que o pai ainda não tinha morrido e que ele desejava cuidar dessas coisas. Então são várias ideias que são colocadas a respeito desse texto. Mas o fato é, queridos, é que esse homem é chamado para seguir a Jesus, um rabino, e ele não entendeu a profundidade do chamado. Mas há um terceiro homem aqui no texto, que agora oferece também para seguir a Jesus. E aí nós vemos, no verso 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. O terceiro encontro se parece com o primeiro. Mais uma vez é um voluntário. Mas ele coloca uma condição, deixa primeiro eu despedir das pessoas lá da minha casa. E talvez você fale assim, qual o problema nisso? A gente pensa que até é razoável. Só que o que fica claro e evidente é que esse homem, ele está relutante em tomar um passo decisivo. E o que acontece aqui é que este homem está com a prioridade errada. E o verbo usado aqui na narrativa de Lucas mostra isso, e a expressão primeiro denuncia a prioridade errada dele. Ele diz assim, deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Então, a ideia aqui que esse verbo nos mostra, e aqui nós vemos essa ideia de ir para casa, de olhar, né? É alguém que tenta seguir, mas não larga o seu passado. E aí, Jesus no verso 62, ele diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E aí duas coisas se destacam aqui, o olhar e apto. E veja, a ideia do texto aqui é de um olhar contínuo e persistente e nostálgico, ou seja, é alguém que olha para frente, mas é como se ele estivesse aqui, ó, olhando lá e olhando aqui, dividido. E é um olhar contínuo e persistente e nostálgico. É como o povo no deserto. Bom mesmo era no Egito. Bom mesmo é quando a gente comia churrasquinho lá no Egito. Aqui comendo maná, esse negócio não é de Deus não. Dá para você entender a limitação do nosso pecado? Querido, Deus leva o povo dele de forma milagrosa para adorá-lo. E aí abre tantos milagres feitos ali no Egito, depois quando eles saem, abre o mar para eles passarem, e aí depois eles estão lá sob a providência de Deus, com uma coluna de fogo que iluminava a noite e os aquecia, e com uma nuvem durante o dia, e Jesus mandava, e Deus mandava maná do céu, e o indivíduo dizendo assim, bom mesmo era no Egito. Eu queria era comer um churrasquinho. E Deus fala, você quer comer churrasco? Então eu vou mandar um churrasco para você. Manda codornizes. E os caras ficam empapuçados de tanto comer. Mas não percebem a grandeza, a glória e a majestade de Deus. Olhando para o passado. É isso que o texto está dizendo aqui. Alguém que olha para trás. E o que Jesus está dizendo assim, olha, aquele que tendo posto a mão no arado, ele olha para frente. Porque se ele olhar para trás, ele não é apto, ele não está ajustado, ele não está preparado, ele não está adequado para o uso. E Jesus, ele não deseja discípulos com o coração dividido entre o presente e o passado. Bom mesmo, pastor, nossa. Aí vem contar o seu testemunho, né? E é interessante isso, em algumas igrejas você vai e tem o momento do testemunho, que é mais um testemunho do que um testemunho. Aí o indivíduo vai lá na frente, porque eu era, e conta as maravilhas que ele fazia antes de conhecer Jesus. E agora Jesus me salvou. E ele dá mais ênfase no passado do que na vida com Jesus. Não, querido. O que você foi, ficou para trás, está morto.
E Deus reviveu você e te deu um novo coração. Então, meus amados, nesses 3 episódios, o que nós vemos aqui? Nós vemos o quanto as pessoas não entenderam o custo do discipulado. O custo do discipulado. O quanto elas não entenderam como deve ser o nosso compromisso com Jesus. E pensando nisso tudo que eu expus até agora, eu quero fazer 3 aplicações a você. A primeira é que o compromisso com Cristo, ele precisa ser de renúncia. Ser de renúncia. Dos versos 57 a 58, nós vemos isso. E Jesus, ele diz assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se você quer me seguir, você tem que renunciar à sua própria vida. Você tem que renunciar ao seu próprio conforto. E a seriedade aqui, ela é medida pelo conhecimento da obra de Cristo. Quando temos convicção do que Cristo fez, de quem Cristo é, da obra da redenção, e você escuta, segue-me. O que você faz? Você sai correndo. Você larga tudo. Você larga tudo. Quando o Espírito Santo nos mostra a grandeza da obra da redenção, o Senhor mostra que a nossa resposta ela deve ser diferente. E aí, pela graça, nós vamos entender a profundidade deste compromisso. E nós vamos largar todas as nossas crendices, todas as nossas nostalgias do passado, para caminhar com Jesus. Lembre-se, Jesus está indo para onde? Para Jerusalém, para morrer. Quantos de nós seguimos a Cristo até o ponto em que nós só nos sentimos seguros? Quando vem insegurança, você fala assim, ai. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ter lutas no nosso coração. Como o salmista diz lá, quase resvalaram os meus pés. Vai ter momento que você vai ficar lutando no seu coração, mas querido, o salmista ele diz, até que entrei no santuário do Senhor, até que me lembrei, toda a criação vai cantar santo. Todos os redimidos vão cantar santo. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, santo, santo, santo é o Senhor. Quando você lembra disso, querido, se esvai no seu coração toda dúvida, toda inconsistência, toda insegurança. Então, seguir a Jesus não é um estado de conveniência, de conforto e de segurança. Não, querido. Nós, às vezes, queremos um evangelho que se encaixe na nossa agenda, que respeite os nossos limites, que preserve as nossas posses. Mas o verdadeiro evangelho nos confronta com uma realidade da cruz. E ser cristão muitas vezes é viver como esse peregrino, como esse estrangeiro, como alguém que não tem onde reclinar a cabeça, que não tem posse nenhuma, que não tem investimento nenhum, que não tem dinheiro nenhum, e que vive única e exclusivamente na dependência do Pai. Por isso nós temos que entender a seriedade da renúncia. E veja, querido, eu não estou dizendo que você não possa ter essas coisas. Eu estou dizendo para você que este não é o alvo daquele que segue a Jesus. Se você está buscando isso de Jesus, você está buscando a prioridade errada, totalmente errada. Seguir a Cristo significa renunciar a nós mesmos. Renunciar aos desejos e anseios do nosso coração pecaminosos, que colocam em primeiro lugar outras coisas do que o próprio Deus. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz, Cristo quer discípulos que estejam prontos para segui-lo, mesmo sem a esperança do conforto terreno. Como é o seu compromisso com Deus? E aí vem a segunda aplicação. A primeira é a renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos. A segunda aplicação aqui é o compromisso com Cristo, ele precisa ser prioritário. Prioritário. Nós vemos isso nos versos 59 a 60. A convocação agora de Jesus é, segue-me. E o discípulo diz assim, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que sepultar meu pai. Deixa eu me despedir. Quantas vezes, queridos, você coloca boas razões, e veja, boas razões,
razões razoáveis na frente do chamado de Cristo. Família. Família não é uma razão razoável? Minha família é razoável. Meus filhos, sua esposa, seu esposo, a sua carreira, a sua estabilidade, os seus projetos pessoais. Perceba que tudo isso pode se tornar um substituto sutil da obediência imediata ao Senhor Jesus. Mas o Evangelho, ele me chama para uma inversão das minhas prioridades. Cristo deve ser o centro de todas as coisas na minha vida. Cristo deve ser o centro de todas as coisas na sua vida, meu amado. E nós, presbiterianos, que nos dizemos reformados, somos herdeiros de uma tradição que entende que a soberania de Deus, ela envolve todas as áreas da vida. Diferente de alguns que não creem assim, nós que cremos assim, tem uma implicação mais séria ainda. Isso inclui o uso do nosso tempo, das nossas relações, do nosso serviço. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então não há desculpas aceitáveis diante do chamado de Cristo. Dietrich Bonhoeffer diz: quando Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. Depois vai estudar a história de Dietrich Bonhoeffer, um homem que foi morto pelos nazistas. Ele diz: quando Cristo chama, esse chamado é um chamado para morrer. Morrer para quê? Morrer para nós mesmos, morrer para esse mundo, morrer para essa realidade que é conveniente. O que tem ocupado a prioridade na sua vida, meu amado? E por último, o nosso compromisso, ele precisa ser irreversível. O discípulo que assume um compromisso com Cristo, que segue nesse chamado e informa que ele precisa se despedir, pedir permissão. O chamado é um chamado que não é para olhar para trás. O convite para o discipulado é irreversível. Não há como retroceder por causa da família, por causa dos amigos, por conta dos colegas, por conta do seu curso, da sua escola, do seu trabalho. Uma vez que Jesus chama e nos chama, Ele quer que nós atendamos o seu chamado. E nós sabemos que a caminhada cristã é uma jornada de perseverança. E aqueles que são chamados pelo Senhor e são verdadeiramente deles, estes, de fato, vão perseverar. Mas essa perseverança, ela não é passiva. É um chamado ativo. Para quê? Para mantermos as mãos no arado. Você já arou terra, querido? Você sabe como é que ara a terra? Sabe o que é isso? Alguns aqui já tiveram essa oportunidade. Certa vez, meu pai e minha mãe tinham um sítio lá, tinha um rapaz lá que não era lá em Guarapuava, era lá para os lados de Coronel Vivida. Aí eu tentei mexer no arado. Gente do céu, pensa num negócio difícil. Eu já tive a oportunidade, quando meu pai morou no Mato Grosso, de subir num trator e parar a terra. É muito mais fácil. Né? Que deve puxando as grades ali, ó, é facinho demais. Agora, com um animal na sua frente, e você indo aqui, ó, na força do animal, e você conduzindo o arado para que a terra, ainda mais quando a terra é pedregosa, é dura, você não tem como você ficar olhando para trás, senão o animal vai te arrastar, ou você vai largar o arado. Então, a figura aqui é, aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás, ele olha para frente. E o que Jesus está dizendo é assim, olhe com firme rosto, com semblante firme, para a cruz, para o caminho da redenção, com o coração firmado nas promessas do Senhor. Então, meu amado, entenda o seguinte, o discípulo de Cristo, ele considera o preço de caminhar com Jesus. O chamado é de graça. E há um conforto nisso. Mas esse chamado exige renúncia. Tem um custo.
O discípulo de Cristo, ele coloca Cristo intencionalmente como o centro da sua vida, como prioridade de cada pensamento, de cada desejo, de cada escolha. Ele é o centro do seu coração. O discípulo de Cristo coloca os seus olhos em Cristo e nas suas promessas e não olha para trás. E aí eu termino, meus irmãos, perguntando a você. Jesus disse a você: segue-me. Você largou tudo e seguiu. Você é um discípulo de Jesus? O que você precisa renunciar? O que você precisa colocar como prioridade? E o que você precisa, de fato, entender que tem que deixar para trás e olhar para a cruz? Você tem assumido esse compromisso real e verdadeiro com Cristo? É isso que Jesus quer de mim, querido. Tem muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Tem muita coisa que você precisa mudar na sua vida. E sabe quem nos habilita a fazer isso? A graça de Deus. A graça do Senhor. Portanto, se disponha, sem relutar, sem colocar condições, e siga Jesus. Como é que vai ser o seu compromisso? Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Em nome de Jesus.